Todo mundo tem uma opinião sobre velocidade. Seu parceiro de treino fala uma coisa, o treinador fala outra, e tá todo mundo perdido. E por isso eu decidi gravar esse vídeo aqui. Eu separei 20 frases que provavelmente você já ouviu sobre velocidade no futebol. E vou te mostrar se é mito ou verdade, mas não é só responder sim ou não. Em cada uma delas eu vou te explicar o porquê, mostrar onde tá o erro e qual o caminho certo pra fazer você melhorar de verdade. E eu organizei tudo do mais básico até o mais avançado. Se você assistir tudo, vai conseguir sair entendendo tudo sobre ganho de velocidade e nunca mais vai ser enganado. Primeiro, velocidade é genética. Então a gente vê que os clubes europeus eles preferem comprar jogadores africanos, sul-americanos, do que desenvolver velocidade nos próprios jogadores europeus. Então realmente, em partes, é verdade, velocidade é genética. Mas você não pode se limitar a esse ponto, porque em muitos casos, jogadores que têm genética, mas que não têm estratégia de alto nível, perdem ou empatam com jogadores que não têm uma genética favorável para velocidade, mas têm trabalho e estratégia de alto nível. Você consegue sim estar acima da média em velocidade, mesmo que a sua genética não te permita e não te ajude muito. Segundo, jogadores leves são mais rápidos. Nem tudo isso é verdade, tá? Claro que a gente quer jogador cada vez mais leve e mais forte. A força relativa é extremamente importante no futebol, então não adianta você ganhar muita massa muscular, sendo que você não tá ganhando velocidade ao mesmo tempo. Então, de preferência, você tem que ser leve e você tem que ser forte, mas não necessariamente jogadores mais leves são mais fortes. Levantar peso te deixa lento. Isso aí é um mito dos grandes, tá? Por quê? Pra você desenvolver força e potência, você precisa trabalhar força, e trabalhar força exige massa, exige carga. Claro que você não precisa só trabalhar com cargas altas, inclusive cargas moderadas em alta intensidade são as cargas que mais geram potência para jogadores, mas você pode sim levantar peso, pode sim treinar força e você não vai ficar lento se você não estiver treinando igual um bodybuilder. Não pode treinar superior. Será mesmo que jogador não pode treinar superior? O jogador ele precisa treinar superior primeiro para treinar força com alta intensidade, porque inferiores não dá para treinar com tanta intensidade, porque não dá tempo, calendário congestionado, e segundo, porque o treinamento de força ele vai te dar uma capacidade de estabilização do core, um trabalho para ganhar duelos e também regulação hormonal, que é extremamente importante. O treinamento de força ele é muito importante na produção de GH, testosterona, melhorar a qualidade de vida, a qualidade do sono. Então com certeza é um mito, o jogador tem que treinar força de superior sim. Tem que pegar pouca carga para membros inferiores. Isso é mito ou é verdade? Cara, se você coloca carga de menos, você não desenvolve tanto a sua força, você acelera muito, mas com pouca massa. E lembrando, força é igual a massa vezes a aceleração. E se você pega muita carga, você diminui a aceleração, então também impacta um pouco na produção de força. O ideal é que você faça no ponto ótimo, né? O ponto ótimo de massa, o ponto ótimo de aceleração para máxima produção de força e potência. Portanto, treinar com pouca carga é eficiente sim, desde que você aumente a sua aceleração. Então não é mito, tem que treinar com pouca carga, com carga moderada. Inclusive, cargas moderadas são as que mais geram benefícios para jogadores de futebol e menos dores no dia seguinte. E aqui na JogaBR, eu e a minha equipe, a gente monitora os ganhos de velocidade e potência dos nossos atletas através do salto vertical. E com isso a gente consegue medir o ganho de velocidade, o ganho de potência de cada atleta. E a gente usa dados dos maiores clubes do mundo para comparar e decidir e realmente validar que você atingiu o nível de potência de um jogador profissional. E além disso, você tem as planilhas de treinos específicas para o futebol, personalizáveis de 2 a 6 vezes por semana, em casa, na academia, com clube, sem clube, com sábado, sem sábado, usando sempre as estratégias dos melhores clubes do mundo para te ajudar na sua performance. Você também vai ter acesso a um time de preparadores físicos especializados no futebol, suporte na tropa e emergencial no WhatsApp quase que 24 horas por dia para adaptar os seus treinos à sua rotina. Módulo Extra Clube para você conciliar os treinos da JogaBR com os treinos do clube e se tornar o jogador mais bem preparado de todas as competições. Já clica no link da descrição e se cadastra na lista de espera para quando surgir alguma vaga. Sexto ponto, tem que correr na ponta do pé. Isso é verdade ou isso é mentira? Tá? Em velocidades mais baixas, isso é totalmente mentira. É normal encostar o calcanhar no chão tranquilamente. Agora, em intensidades mais altas, em velocidades onde você precisa aplicar mais força contra o chão, aí sim, você não tem que tocar a ponta do pé, mas sim o antepé, tá? Então, é uma meia verdade isso. Não é pra você ficar correndo no dedão ali, mas é pra você correr no antepé. Não pode encostar o calcanhar no chão, tá? Então, ter que correr na ponta do pé é uma expressão ali, uma gíria, talvez esteja com um pouquinho de verdade, mas o correto é falar que tem que correr no antepé, beleza? Sétimo ponto, os jogadores mais altos são naturalmente mais lentos. Isso também, cara, vamos olhar. Jogadores mais altos, Bale, Cristiano Ronaldo, eles realmente são lentos. Cristiano Ronaldo tem 1,85, o Bale também é muito alto. Ibrahimovic também sempre foi muito alto. Então, assim, a altura não quer dizer muita coisa. Atrapalha a coordenação, jogadores mais altos talvez tenham um pouco mais de dificuldade para mudar de direção, mas para ganho de velocidade não tem tanta diferença, tá? O que acontece é que, às vezes, jogadores que são mais baixos, eles têm uma aceleração um pouquinho melhor. Inclusive, o Bolt sempre saía perdendo na aceleração, né? Mas ele era um cara mais alto e depois ele conseguia, através da maior alavanca, frequência de passada, tamanho da passada, ganhar velocidade. Então, jogador mais alto, ele tem dificuldade em mudar de direção e talvez um pouco em aceleração, mas em velocidade
Não tem não, isso é mito. Treinar com chuteiras mais pesadas aumenta as forças nas pernas. Existe um estudo onde a gente coloca um pouquinho de carga, tá? Coloca 1 quilo, 2 quilos no máximo e coloca os atletas para fazer pliometria, então um peso de caneleira ali. E aí, realmente esse estudo mostra que tem adaptações positivas para o ganho de potência se a gente coloca um pouquinho de peso. Mas são exercícios específicos de pliometria, com séries, com repetições. Você ficar treinando com chuteira pesada, coloca caneleira de peso, sai correndo por aí, isso não faz o menor sentido, não controla a carga, te atrapalha nos movimentos, te atrapalha tecnicamente e não faz sentido nenhum, tá? Então isso é mito, não é pra você fazer uma de Rock Lee da vida aí do Naruto. 9. O treinamento de velocidade ele tem que ser feito só na pré-temporada. Cara, vamos olhar numa visão da temporada inteira. Se você treina só resistência, se você só joga e o jogo é predominante de resistência, seu corpo naturalmente ele vai se adaptar para resistência. Então é muito importante que no meio da temporada tenha estímulos de força, potência e velocidade para que você consiga ou manter ou ter pequenos ganhos, aquisição de velocidade ou até mesmo diminuir com menor frequência, né? Então se você ia perder muita velocidade, perder só um pouquinho, atenuar essas perdas para que você consiga manter um nível de performance mais alto. Então é mito, tem que treinar velocidade na pré-temporada e o resto do ano também. 10º, treinar em superfícies diferentes como grama, areia, ajuda a te ganhar velocidade. É isso mesmo. Recentemente os estudos mostraram que a areia ela pode sim ser uma sobrecarga natural e ela pode sim trazer ganhos de velocidade, ganhos de potência. Então você pode fazer pliometria na areia, você pode fazer sprint na areia, porém são séries bem controladas, são sprints bem controlados. A grama, ela também pode ser, inclusive o Usain Bolt, ele treinava na grama. Então a grama pode ser uma sobrecarga natural sim. Como você já é jogador de futebol, naturalmente você é obrigado a treinar velocidade na grama. Então são estratégias que podem ser encaixadas sim e realmente treinar em superfícies diferentes podem te ajudar a ganhar velocidade, mas tem que estar treinando certinho, com a planilha certinha, a programação. Não é pra ficar trocando todos os treinos na grama pela areia, pelo amor de Deus. 11º, treinar sprints com bola é menos eficaz do que treinar sprints sem bola. Cara, pra você acertar a mão e conseguir fazer um jogo reduzido ou algum trabalho que envolva intensidade e envolva bola, você tem que tomar alguns cuidados, tá? Primeiro, você não pode deixar o jogo tomar conta do sprint. Então, às vezes o cara erra passe, às vezes o cara não acha a bola, perde a intensidade por causa do jogo, e aí realmente, aí não compensa, é melhor treinar sprint separado. Agora, se você tem um grupo, atletas que entendem o trabalho, que estão maduros e conseguem fazer bons sprints antes de chegar na bola, cara, excelente alternativa e eu até prefiro, porque esse ambiente competitivo já dispara aquela adrenalina, já quer aquela coisa, e aí você consegue até fazer sprints melhores por estar competindo do que se você fizesse sprint sozinho, sem bola. 12º ponto, o aquecimento adequado pode aumentar a velocidade durante o jogo. É muito normal que quando você vai fazer um aquecimento, o jogador acaba dando uma segurada, não aquece com intensidade. E aí, normalmente, ele usa os primeiros minutos do jogo para realmente ser um aquecimento de fato, para ele depois conseguir desenvolver alguma coisa. Se você aquecer bem, se você aquecer inclusive com ativações, então você pode fazer ali drop jumps, pode fazer ali pliométricos, mini sprints, realmente vai ativar melhor a sua musculatura. As unidades motoras que estão sobre os músculos, elas vão ser ligadas ali de fato, e aí você consegue desempenhar e ter mais velocidade já nos primeiros minutos. Então é verdade, um aquecimento pode fazer ser muito mais rápido dentro de campo, dentro do jogo. 13º ponto, a fadiga mental pode reduzir a velocidade dos jogadores durante o jogo, tá? Então é muito comum a gente trabalhar, então tinha muitas histórias, né? O cara trabalhava biomecânica de corrida, e aí dava 5 minutos de jogo, o cara entrava em estado de fadiga e ele começava a correr igual ele tava correndo antes, esquecia tudo aquilo que ele aprendeu na biomecânica de corrida. Acontece, tá? Então o nosso corpo, ele quer economizar energia, se ele sente um pouquinho de fadiga, ele vai pro jeito mais econômico, que é fazer o que ele vem fazendo dos últimos anos. E normalmente, quando a gente tá em fadiga, a gente de fato perde sim velocidade, a perna pesa mais. E fadiga mental, a gente não consegue ativar tão bem a velocidade. Por isso que é muito importante que os treinos de velocidade que você vai fazer, você faça no começo do dia, de preferência pela manhã, e antes de qualquer outro tipo de treino, qualquer tipo de estresse, para que você consiga desempenhar. O sistema nervoso central precisa estar puro, precisa estar limpo para você conseguir aprender e aplicar os conceitos de velocidade no seu treinamento. Então, realmente, é verdade sim, fadiga mental pode atrapalhar a sua velocidade. 14º, exercícios de core. Trabalhar os músculos do tronco são essenciais para velocidade. E cara, tem muita condição, muita teoria, plausibilidade biológica, plausibilidade ali a gente fala, se o músculo se você tá com o tronco estabilizado, você vai conseguir aplicar mais força no chão, porém não tem nenhuma validade científica a afirmar isso. Então, por enquanto, ainda não é verdade, tá? Por enquanto, a gente pode colocar que é mito. Talvez com as pesquisas científicas avançando mais, conseguindo estudar mais esse efeito da musculatura do core,
maior no ganho de velocidade, possa ser que talvez vire uma verdade contestada um dia. Então, por agora, não dá pra afirmar que é uma verdade, porque cientificamente não foi comprovado, beleza? 15º, a respiração correta durante a corrida influencia na velocidade. Quando a gente tá falando de velocidade, a gente tá falando de vias anaeróbicas, então a gente nem precisa do oxigênio, né? Então a energia que a gente usa no sprint, a energia que a gente usa em deslocamentos de alta intensidade e curta duração não tem nada a ver com a respiração, então com certeza é mito, tá? Então respirar errado ou respirar certo não tem nada a ver com velocidade. 16º, a técnica de corrida é mais importante do que a força muscular para você ser rápido. Então muita gente viraliza aí que o braço tem que estar em tal ângulo e o pé e não sei o que. E cara, quando a gente vai analisar cientificamente, não dá para comprovar que é ganho técnico ou educativo de corrida vai te deixar um cara mais rápido, tá? É muito difícil afirmar isso. Por outro lado, quando a gente fala que ganho de força aumenta a amplitude da passada e também aumenta a velocidade, aí já é amplamente comprovado cientificamente. Então, cara, com certeza a parte técnica é importante, ela tem o seu espaço. Eu trabalho com os meus atletas aqui na Joga BR, mas o principal para ganhar velocidade é treino de força e potência. Então, com certeza é mito. 17º, sprints curtos são mais importantes do que corridas longas para ganho de velocidade. Quando a gente fala de corridas longas, a gente vai falando de mais de 40 metros, com certeza. No futebol, a gente vai trabalhar sprints ali, na maior parte das vezes, de 0,5 a 30 metros, tá? Então, assim, 40 metros já é o máximo do máximo. Dificilmente a gente vai trabalhar sprints mais longos. Então, com certeza, sim, sprints mais curtos são mais importantes do que corridas longas. Isso é uma verdade. 18º, sprints em subida são melhores do que sprints em plano para ganho de velocidade. Muita gente treina em subida, treina sprint em subida e é umas subidas que não faz tanto sentido, tá? Porém, existe um estudo com a inclinação de 1 grau, tá? Então, se fosse 100 metros, começaria com 0 e terminaria com 1 metro de inclinação aqui. E esse sim, ele trouxe benefícios, ele trouxe ganhos de velocidade. É como se também fosse uma sobrecarga ali na hora de fazer o sprint. É uma sobrecarga mais manipulável de ser feita ali, você não precisa colocar muito peso no atleta, então você consegue, assim como a areia também funciona como sobrecarga, assim como a grama funciona como sobrecarga, o sprint com inclinação de 1 grau também pode funcionar como uma sobrecarga. Então é algo semelhante àquela rampa de deficiente, sabe, de cadeira de rodas. Então se tiver uma inclinação maior do que aquilo, normalmente você tem que evitar. Então a gente pode falar que é verdade em termos, tá? Então na grande maioria das vezes é melhor treinar sprint em linha reta com um trenó ou na areia, e aí a subida ela fica num contexto específico que a gente tá trabalhando. 19º ponto, o treinamento da pliometria melhora a aceleração no futebol. E cara, quando a gente vai falar de pliometria, a gente tá falando na maioria das vezes de tríplice extensão, então a gente estende tornozelo, joelho, quadril, e esse movimento é muito parecido com o movimento de aceleração, que a gente também estende tornozelo, joelho e quadril. E a pliometria a gente trabalha normalmente com força rápida, força máxima. Então você expressa a máxima potência durante um movimento, mesmo que tenha pouca carga. Então faz muito sentido isso sim. Treinar a pliometria com certeza vai te ajudar a melhorar a aceleração. Claro que pliometria em vetores mais horizontais estão mais correlacionados com o movimento de aceleração, porém pliometria no geral melhora sim a sua aceleração e tá correto falar isso. 20º ponto, o uso de elástico melhora a potência nos sprints. Então quando a gente coloca ali uma certa sobrecarga com elástico, a gente faz um movimento realmente para frente, para o lado, quando a gente de fato aplica a força contra o chão e se desloca, a gente tá ganhando ali força, a gente tá ganhando potência, porque o elástico ele também funciona como uma certa sobrecarga. Então é muito comum velocistas e jogadores usarem aquela tração de elástico, assim também como é muito comum usar a tração no trenó. Então faz sentido sim usar. É verdade, o elástico pode sim te ajudar a ganhar velocidade. Nesse vídeo você conseguiu entender o que realmente funciona, o que a ciência e os clubes grandes usam há anos. E quem aplicar vai sair da média e ficar realmente rápido. E quem ignorar, bom, vai continuar lento e sendo mais um. Até o próximo vídeo. Bora!